Boa noite a todos. Sou o professor Alexandre e hoje vamos para mais uma aula, nossa quarta aula de Física 3. Hoje, dia 14/4. Vamos fazer o seguinte: a gente vai dar continuidade no que a gente viu na última aula, porque alguns tópicos acabaram faltando, que eram os mais trabalhosos, por assim dizer. Então, eu chamei de continuação de potencial, que era a discussão do potencial que a gente estava vendo, potencial elétrico. E depois vamos começar já a pensar no que seria a primeira lei de Ohm, que é certamente uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar de todo esse conteúdo aqui de Física 3, em termos de relevância dentro do Enem, dentro de vestibulares comuns. Bom, vamos lá. Na última aula a gente parou mais ou menos aqui, na ideia de consumo de energia elétrica. Quando a gente fala em consumo de energia elétrica, a gente está pensando naquela energia que vem lá da potência. Então, na aula passada, a gente viu que uma potência, seja ela qual for, especialmente aqui para a gente, potência elétrica, é uma quantidade de energia que vai ser gasta, que vai ser transformada num determinado intervalo de tempo. Então, E é igual a E sobre ΔT. ΔT é a variação de tempo. Então, é energia por tempo. O que a gente normalmente vai fazer? É super comum, e é super comum porque conecta com a nossa vida real, a gente querer analisar ou estudar o consumo da energia elétrica. E como é que a gente faz? Todo mês, para quem tem energia elétrica na sua casa, regularizada segundo a concepção da empresa distribuidora de energia, vai vir uma pessoa, vai olhar o relógio, ali vai ter um número, a pessoa vai escrever o número que estiver aparecendo ali lá no sistema, que é tipo um celularzinho, imprime uma conta comprida e vai te embora. O que ele está fazendo? Quando ele coloca o número que está aparecendo ali, isso é importante vocês saberem porque para identificar o funcionamento. E aí tem, sei lá, no relógio de vocês ficou certinho dizendo 1000. 1000. Aí a pessoa vai lá e escreve o 1000 no sistema. O que vai ser feito? No mês passado teve outro valor. Vamos supor que mês passado teve 800. Nesse mês teve 1000. Quando a pessoa escreve o 1000 lá no sistema, já vai ser feita essa diferença de 800 para 1000 para saber, ok, era 800, agora é 1000. Nesse último mês, quanto que foi gasto? O atual menos o anterior. Então, é 1000 menos 800. Nesse mês, foi gasto, então, 200. Esse 200, que vai ser o número da diferença do mês anterior para esse, o sistema automaticamente vai multiplicar por esse númerozinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu fazer de outra cor. De verde. Esse númerozinho aqui é o valor da tarifa por cada quilowatt-hora. Então, a pessoa conclui que vocês gastaram aqui 200 quilowatts-hora, e aí o sistema vai atribuir, 200 quilowatts-hora, beleza. Cada quilowatt vale isso daqui, 0,80 centavos, vamos multiplicar 200 vezes isso, o valor que vocês têm que pagar. Ok? Aqui, recentemente, meses atrás, a gente estava com as chamadas bandeiras, então a bandeira estava com outra coloração. Aqui, caso alguém não seja daqui da região, CEE é o Centro de Distribuição de Energia Elétrica, qualquer coisa assim, é quem faz essa distribuição. Recentemente vendido para uma empresa privada que está fazendo o trabalho. O que acontece? Não está chovendo, não tem água, putz grila, o que vamos fazer? O centro de distribuição tem autonomia para atribuir um valor diferente. E aí, esse valorzinho aqui, ele pode ser maior em determinados casos. Escassez elétrica, está muito difícil de ter chuva, de tudo mais. Vamos botar uma bandeira vermelha. Ok. O que a gente faz? Aumenta esse valor e vai significar o quê? Eu sempre consumi 200 todo mês? Sempre.
mas agora eu pago mais por esses 200, ok? Dá para pegar essa ideia? Então, sempre a gente vai ser informado, ou a pessoa que vai trabalhar com isso vai pegar a quantidade de energia que eu usei no último período de mês, até a leitura anterior. Com esse valor de energia, é feito o cálculo para saber, para converter essa quantidade de energia em reais, ok? Faz sentido? Você já tinha ouvido falar nisso? E se o mês anterior tiver o mesmo consumo do mês atual, exatamente com todos os números iguais, todinhos, todinhos, é isso? Se tiver exatamente igual, boa pergunta. Penso que isso fica a critério de cada serviço de distribuição, cada empresa que está fazendo isso. Sendo estatal, sendo privada, fica a cargo dessas pessoas decidir. Aqui, eu resido em Pelotas, a gente paga taxas normalmente de uso. Então, tem uma série de taxas intrínsecas. Por exemplo, consumo de água é igual, é a mesma ideia, tá? É a mesma proposta. Ver o quanto se gastou e tentar converter isso em real. Se não gasta nada, é igual a gente tem que pagar, por exemplo, uma taxa de lixo. A gente paga a taxa de iluminação pública, depende de município para município, de empresa para empresa. Então, terei que conferir exatamente como seria a legislação do centro de distribuição de onde tu mora, ou da cidade que tu mora, para saber o que ia acontecer. Mas, provavelmente, mesmo que não gaste nada, tenha que ser pago uma taxa mínima. Eu acho que deve ser unânime em todos os lugares. Talvez a taxa para imprimir o papel, aquele da conta, não sei, talvez um consumo mínimo, vai depender de cada especificidade, tá? Então, pode mudar um pouquinho, pode mudar um pouquinho. Aí não, eu não te bato martelo com nada, porque, enfim, pode alterar bastante. Ok? É isso que acontece então. O que a gente vai fazer? A gente, eu e vocês, como bons cientistas que somos, como bons físicos que somos, a gente consegue fazer essa previsão da quantidade de energia gasta. Como? Se a gente sabe a potência do equipamento, que é uma característica do equipamento, um chuveiro tem uma potência tal, lembra da aula passada? Uma jarra elétrica tem uma potência tal, um ferro de passar, o meu carregador de celular, tudo tem uma quantidade de potência. E se eu sei essa quantidade de potência de um equipamento e eu sei o tempo que ele ficou gasto, eu consigo fazer uma continha para descobrir quanto de energia eu gastei e quanto eu vou ter que pagar em reais. Ok? Isso a gente consegue fazer relativamente fácil, mas é muito fácil da gente se perder. Beleza? É o que a gente vai fazer agora, tá? Cálculo de consumo de energia. Aqui tem um enunciado, um exercício genérico só para guiar o nosso pensamento. Aqui diz assim: o meu chuveiro possui uma potência que varia entre 2.200 watts e 5.500 watts. Então, seria uma posição verão, que ele não esquenta muito, e uma posição inverno, que ele esquenta bastante. Duas quantidades. Quanto um banho de 15 minutos gasta? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer nesses casos, pessoal? Bom, já identificamos o que é para fazer? Sim. Descobri aqui o quanto gasta, bufunfa, grana. Então, vamos lá. A gente tem duas potências. Aqui até diz que é uma potência, mas um exercício um pouco mais complicadinho pode não falar. Pode só falar, a especificidade do meu chuveiro é que ele tem, no modo inverno, 5.500 watts. E aí você tem que concluir, o watt é o quê? O watt é potência, ok? Então, vamos usar como referência esse aqui, que a potência é maior, então eu espero que tenha mais gasto, para saber o que é o pior que eu vou pagar, beleza? Vamos separar esse cara aqui. Esse cara aqui é a minha potência. Ok. A potência a gente tem que ter um cuidado, mas vamos ter um cuidado daqui a pouquinho, porque antes disso eu tenho outra informação física, que é aqui.
Eu tomo um banho de 15 minutos. Então, vamos lá. É um banho durante um dia de 15 minutos. Aqui mora o perigo dessas questões. Por quê? Porque ele pode me falar o seguinte, perceba, aqui é um banho de 15 minutos. Ele pode falar o seguinte, eu tomo um banho por dia de 15 minutos durante um mês. E aí, dá para a gente perceber que a energia no mês não vai ser só os 15 minutinhos de um dia, vai ser os 15 minutinhos de todos os dias do mês. Faz sentido? Nesse caso, seria 30 vezes 15 minutinhos, um em cada dia. Detalhes, tá nas palavras essa diferença. Outra coisa, pode ser duas pessoas tomando banho na minha casa. Eu tomo banho de 15 minutos e outra pessoa que mora comigo toma banho de 20 minutos. Nós tomamos banho todos os dias no mês. E aí, quanto de tempo eu vou usar para calcular? Bom, é os meus 15 minutos, os 20 da outra pessoa que mora comigo, 35 minutos nós dois, ou 35 minutos de chuveiro ligado, vezes 30 dias. Estão entendendo essas nuances, essa ideia que fica nas entrelinhas? Temos que cuidar, temos que cuidar. Então tá, esses 15 minutos é um tempo. Super simples, esse exercício é simples para a gente. Qual é o problema? O problema é que tanto o centro de distribuição de energia quanto as questões que a gente for encarar, elas vão dar um valor assim, por exemplo, 0,8, valor referente a quilowatt-hora. Então, esse cara aqui, ele é referente a quilowatt-hora, certo? O que significa? Já de cara, o tempo a gente tem que tratar em horas. E na questão, a questão me dá em minutos. 15 minutos equivale a quantas horas? É uma pergunta que a gente tem que fazer, certo? Ah, mas e se não é só eu tomando banho? São duas pessoas, é 35 minutos. Não muda. 35 minutos são quantas horas? E por aí vai. Ah, são 15 minutos por dia em 30 dias. Beleza. Quantas horas que dá isso aí? No final, eu quero saber uma quantidade de horas que esse maldito chuveiro ficou ligado para saber o quanto ele vai gastar, ok? Para um banho só, é mais simples. Então, vamos lá. 15 minutos. O que a gente tem? Eu tenho aqui já pronto, que eu já trouxe. Escrevi aqui no mouse, é terrível. Em laranja. Uma regra de 3 que nos ajudaria a transformar minutos em horas. Como vocês vão fazer? Eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque são coisas muito peculiares. Tem gente que bate o olho, tá, mas 30 minutos é meia hora, então 15 minutos é metade de meia hora, então vai dar tantas horas. Tudo bem. Saiu por lógica? Tudo bem. Não saiu? Beleza. A minha sugestão é fazer a forma mais certa e mais longa possível, que a gente não tem menos chance de errar. Então, como é que funciona uma regra de 3? Eu vou escrever assim, ó, 60 minutos é o quê? Uma hora. Então, 60 minutos traço uma hora. Essas duas informações, elas são iguais. O número é diferente? Tudo bem, mas a quantidade também é. Um é minuto até hora. No final, as informações são iguais. E aí, para a linha seguinte, eu faço o próximo passo, que é, ok, se 60 minutos, deixa eu pegar o apontador, se 60 minutos são uma hora, 15 minutos são X horas. X horas. Isso é uma formulação básica para a gente do que a gente esperaria dentro de uma regra de 3. Primeira comparação entre duas informações que eu conheço, e depois a que eu quero saber e o X. Sempre embaixo, bonitinho assim. Beleza? Agora a gente pega e multiplica cruzado aqui. Multiplica em X. Como ficaria? Deixa eu fazer aqui em cima. Eu acho que dá espaço para nós. Como é que ficaria? Bom, esse X horas vai multiplicar o 60. Então, eu vou ter 60 vezes X. Isso tem que ser igual ao quê? 15 vezes 1. Ok? 15
vezes 1. Ou 60x igual a 15. Porque o vezes 1 para nós não tem tanta relevância assim. Deixa eu separar aqui um quadrinho para a gente continuar. Ok? O 60 está desse lado fazendo o quê? Está desse lado multiplicando. 60 vezes x. Ele passa para o outro como? Não é assim. Aqui. Isso aí. Se ele está de um lado multiplicando 60, ele passa para o outro dividindo. 15 divididos por 60. Então, meu x, nesse caso, vai dar 0,25. Seria o resultado dessa divisão. 0,25 horas. Ok? 0,25 horas. Tá aqui. Acabamos de calcular. Ok, beleza. A gente já tem o tempo em horas, que era o que a gente precisava. Ah, professor, mas em vez de de eu calcular para um dia, eu quero para o mês inteiro. Beleza, pega esse 0,25 e multiplica por 30, vezes 30 dias. Ah, mas é só uma semana. Então, vezes 7, de 7 dias. E por aí vai. Não tem nada de errado. Vamos ir entendendo devagarinho e vamos fazendo as construções aos poucos. Ok, já tenho meu tempo em horas, que é essa informação que já estava aqui guardada. Eu já tinha escrito ela aqui. Está aqui. Tempo é 0,25 horas. E a potência. A potência, pessoal, não tem nada de errado da gente usar ela assim. Só que se eu usar na continha 5.500 watts, o meu resultado final, ele não vai ficar em quilowatt. Esse quilo não vai aparecer. Para a gente conectar com uma coisa que a gente já viu, pessoal, o quilo, ele equivale 1.000. Por exemplo, 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, aquele 1.000 eu escondo dentro do carro. Faz sentido? 3 quilômetros são 3.000 metros. O K está escondendo o meu 1.000. Beleza? Como é que ficaria nesse caso ao contrário? Nesse caso, é como se eu dividisse por 1.000 para ficar com 5,5 quilowatts. Vamos sempre, a minha sugestão, sempre trazer para uma coisa próxima da nossa realidade. 5.500 gramas. São quantos quilogramas? 5,5 quilogramas. Ok? Ah, mas a unidade é diferente. Um é W e outro é grama. Não tem nada a ver. Ok, pode não ter nada a ver. Mas o raciocínio do K funciona. E aí aqui a gente já traz a potência bonitinha em quilowatts. Ou lá na nossa ideia, como se a gente levasse a massa já em quilogramas. Beleza? Tendo essas duas informações, é barbada. O pior já passou, pode ter certeza. O pior já passou. Ai, peraí. Não é o marca-texto que eu quero. Que é a caneta. Essa fórmula aqui não é novidade, é aquela que eu tinha escrito antes. Potência é energia por tempo. E aí eu pego esse ΔT e passo para lá multiplicando. E aí fico com isso aqui assim. Potência vezes ΔT é igual a energia. Ok? E essa formuletinha que eu separei aqui em cima em vermelho, dentro do quadrinho, é a mesma coisa, tá? Então, a energia que eu vou gastar vai ser a potência do equipamento vezes o tempo que ele ficou ligado. E faz sentido, né? Pensa comigo. O que vai gastar mais? Não precisa responder. O que vai gastar mais? Um chuveiro ligado ou um carregador de celular? Pô, os dois ficaram 10 minutos. O chuveiro vai gastar bem mais, né? Por quê? Porque ele tem uma potência bem maior. Ah, mas e se eu comparar assim, ó?
30 dias, 24 horas por dia, o carregador ligado na tomada. E o meu chuveiro, eu tomo um banho de 1 minuto. Qual que vai gastar mais? Pô, talvez nesse caso o carregador gaste mais, né? Pô, é só 1 minutinho no mês todo de banho, não vai gastar muito. Estão entendendo essa relação? Energia é potência vezes tempo. E aí eu só enfio aqui os valores que eu tenho. Barbada. Potência vale quanto? 5,5. Então, no lugar do P, eu coloco 5,5 aqui. E o tempo? O tempo é 0,25. Então, no lugar do tempo, eu coloco 0. Ai, vai ficar meio estranho, mas acho que vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio. Aqui, no lugar do tempo, eu coloco 0,25. Aqui. A potência vezes o tempo me deu isso daqui. Essa é a energia que um chuveiro de 5.500 watts ligados durante 15 minutos gasta. Essa é a energia. Ok? Ah, professor, mas em reais, vamos falar aqui do que interessa. Em reais, quanto significa? Consigo calcular. É só eu pegar esse valor, 1,37, para facilitar, vezes esse valor de referência, o quanto eles me deram, o valor do quilowatt-hora, 0,79. Isso aqui vai dar... Deixa eu pegar aqui meu celular. Não sei cadê minha calculadora. Calculadora. 1,35 vezes 0,79. Esse banhozinho de 15 minutos gastou pouca coisa. 1,10. Eu vou botar o R cifrão aqui depois, tá? Só porque eu esqueci de botar antes. Mas gastou R$1,10 esse banhozinho. Ok? Então, para esses valores, por exemplo, se eu tomar um banho desse por dia durante 30 dias, eu vou ter gasto de banho R$30. Faz sentido? Um banho de 15 minutos em um dia gasta 1, em 30 dias gasta R$30. E por aí vai. Tem a fórmula? Tem. Mas aqui a gente vai muito pelo feeling. Vamos ir conhecendo, discutindo essa grandeza física e desenvolvendo aos poucos. Ok? Estão calmos hoje, super calmos. Tudo bem, não tem problema, tá? Não tem nada de errado. Vamos ir levando, vamos indo. Se vocês quiserem parar, perguntar, fiquem super à vontade, ok? Bom, aqui vem aquela discussão que a gente já tinha tido na outra aula. 3 tipos de lâmpadas fluorescentes, não, desculpa. 3 tipos de lâmpada diferentes. A incandescente, que é a lâmpada mais antiga, a fluorescente, que já não é tão comum mais, e a de LED. Elas funcionam de forma diferente. Todas elas, no começo, usam energia elétrica e no final liberam energia luminosa. Todas. O que acontece ali no meio que vai ser diferente? Na incandescente, a gente tem um fiozinho fininho aqui, que a gente chama de filamento, que vai receber essa corrente, efeito Joule, lembram da aula passada? Vai aumentar a temperatura do fio, ele vai ficar incandescente que nem o carvão do churrasco, e aí esse carvão do churrasco vai gerar o brilho. A fluorescente é um pouquinho diferente. Aqui dentro eu tenho um gás que vai interagir com a eletricidade que eu colocar e vai gerar luz. E a de LED ela é a mais simples de todas. Ela é literalmente um LEDzinho, um equipamentinho eletrônico, pequenininho, que vai funcionar gerando essa energia, com um consumo gritantemente diferente. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, o consumo desses caras aqui, a gente pode levar em conta que eles vão ficar ligados ao mesmo tempo. Ah, sei lá, para a lâmpada, eu quero para a lâmpada da rua. A lâmpada da rua da minha casa fica ligada 24 horas por dia. Eu nunca desligo, nem de dia, nem de noite, nunca. Ok, então o tempo é o mesmo. Uma tem uma potência de 60, outra tem uma potência de 9. Qual vai gastar mais energia? A que tem maior potência. Então já dá para ver que é uma diferença gigantesca, só que entre potência e quantidade luminosa.
Ok? Beleza? Se a gente quiser exercitar a nossa discussão de interpretação de texto, de informações, tem mais coisas que ele está nos informando aqui. Na linha de baixo, ele fala perda de energia em calor. Então, a lâmpada incandescente, ela aumenta muito a temperatura. Se ela passar ligada muitas horas e vocês tocarem no vidro, vocês se machucam. Podem fazer queimadura na ponta dos dedos. Por isso, na aula passada, a gente comentou que, por exemplo, o pessoal que tem chocadeiras, que tem pintinhos em casa, coisas do tipo, usam lâmpadas dessa forma para esquentar os ovos. Perceba que é uma coisa meio maluca, né? A gente está usando algo que era para iluminar, para usar a coisa que ela faz pior. Faz parte. A gente dá utilidades diferentes para as coisas. Muita perda de calor na lâmpada incandescente. A fluorescente ainda apresenta um pouco de perda e a de LED quase nada. Quase nada. Ela é extremamente otimizada. A vida útil é muito diferente. É o tempo de previsão que eu use até elas queimarem ou até elas se tornarem inutilizáveis. A gente está falando de uma lâmpada incandescente que não chega a 1.000 horas de uso contra uma lâmpada de 25.000 horas. O preço por lâmpada, ele difere um pouco, mas vocês têm que pesar dentre todas essas qualidades, se não vale a pena gastar um pouquinho a mais aqui e economizar no resto. E aqui o valor de economia aproximado na conta de luz, ok? Buenas. Vamos dar uma olhada numa questãozinha. Vou fazer a leitura com vocês. Eu tentei colocar o maior que eu consegui para ver se vocês conseguem ver até quem está no celular. Vamos lá. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Vamos lá. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Essa é a primeira. Pegar as que esquentam e botar fora e usar essas de flúor. Beleza. Segunda, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente, ok? Que é o que manda a água mais quente para a gente. Depois, acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. 3 dicas aí. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. 4. Que seriam os T's, aquilo que a gente consegue ligar 2, 3 coisas na mesma tomada. Depois, utilize nas instalações elétricas fios de diâmetro recomendado para suas finalidades. 5. Tentar não usar fio muito fino. E aí ele pergunta: a característica comum a todas as recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir. Reduzir o quê? Vamos fazer a leitura com calma. A. Reduzir a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Será que, por exemplo, eu usar um fio mais fino ou mais grosso, a potência do chuveiro vai mudar? A potência do chuveiro, a princípio, é uma característica dele. Ele apresenta essa potência de uso, então, beleza, ele vai andar assim. Não vai ser eu trocar um fio, trocar a espessura de um fio que vai mexer com isso. Não necessariamente, tá? Essa aqui é a nossa ideia. B, o tempo de utilização dos aparelhos. Será? De novo, mudar a espessura do fio vai fazer eu usar menos o chuveiro? Talvez não. Vai fazer eu usar menos o ferro. Pô, se eu usar menos o ferro, eu gasto menos. Beleza. Mas isso não tem muito a ver com os fios. Então, não são todas as afirmações que são contempladas com a B também. A C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Bom, essa aqui já traz umas coisas um pouco diferentes. Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar. A primeira, evite usar. Opa, desculpa. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Por quê? A lâmpada incandescente ela gasta muito por qual motivo? Porque ela esquenta, né? Porque ela transforma energia elétrica em térmica. Ok. A C
essa primeira afirmação faz sentido com a C. A seguinte: evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. A posição inverno do chuveiro, ela é literalmente converter energia elétrica em térmica, mais do que na posição verão. Vocês tomam banho no verão com a água que cai completamente gelada, tipo a mesma que sai da torneira de lavar as mãos. Ou vocês ligam um pouquinho o chuveiro para ele dar uma quebra no gelo. Como vocês me diriam que é o banho de vocês no verão? Gelada, gelada, no máximo. Gelado também. Eu não tomo banho com a água. Mais ou menos nessa linha. Eu não tomo banho com a água totalmente gelada. Eu sempre ligo um pouquinho o chuveiro para ele dar uma quebrinha, assim, esquentar mesmo que um pouquinho a água. A não ser que seja assim, ó, 2 horas da tarde de um verão de 40 graus, sensação de 45. Aí sim, aí eu me enfio dentro d'água e vamos embora. Mas senão eu sempre uso um pouquinho morninho, assim, mesmo que bem pouquinho, só para dar uma quebra no gelo. Ficar de boa? Talvez que se a pessoa tem uma caixa que consegue aumentar a temperatura, já não manda água tão gelada, enfim. Mas ok, o funcionamento, ele é assim. Se o meu chuveiro está com a parte elétrica desligada, eu não estou convertendo energia elétrica em térmica. Se eu ligo, ainda mais no inverno, eu estou convertendo muita energia elétrica em térmica. É por isso que gasta um inferno. Gasta, gasta. É o que mais gasta dentro da casa de todo mundo, provavelmente, o chuveiro elétrico. Semelhante com as lâmpadas incandescentes. Então, estamos indo no caminho certo. Até agora, todas estão sendo cobertas com a letra C. Nossa candidata. Vamos seguir. Acumule uma quantidade de roupas para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Por quê? Faz sentido? Vamos pensar um pouquinho. Acumular muita roupa para que eu passe só uma vez com ferro elétrico. Faz sentido. Por quê? Porque eu gasto muita energia para esquentar o ferro, certo? Vocês já passaram roupa ou já viram alguém passando roupa? Normalmente a gente liga na tomada, deixa certinho o ferro e deixa ele de pezinho assim, esquentando. Ah, tô arrumando uma roupa, tô fazendo uma coisa enquanto ele tá esquentando. Quando ele já tá bem quente, eu vou lá e faço. Então, ok. Economicamente faz sentido eu deixar para passar as roupas tudo de uma vez. Porque senão imagina, agora eu vou passar uma calça. Esquentou, 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 passei minha calça. Desliguei da tomada. Putz, mas eu esqueci que eu tenho uma camiseta também. Agora já tá frio o ferro. Boto lá para esquentar, esquentou, 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 passa na camisa. Muito gasto de energia. Então, faz sentido. Vamos seguir. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Sim, tá? Talvez essa afirmação não fique tão clara agora, porque a gente ainda não viu circuitos eletrônicos. Mas, quando a gente liga muitas coisas numa tomada, a gente está fazendo com que aumente muito a corrente que está passando por ali, por aquele fio, ou por aquele T, pela instalação do T, e isso faz com que, em alguns casos, aconteça o efeito Joule, o fio esquente, em último caso, até começa um princípio de incêndio, por questões assim. Todo mundo deve ter em casa aqueles T, então, tem uns que estão até meio sujos, assim, meio chamuscados, assim, e às vezes a gente até segue usando. Não deveria, mas às vezes a gente segue usando. Por causa disso, tá? Acontece esse aumento muito grande de corrente necessária e acaba dando problemas. Pessoal, na casa de vocês tem. É que eu estou aqui bem próximo de países latinos. Países latinos. Uruguai, Paraguai e outros casos. Então, era super comum a gente sair daqui e ir até esses países fazer compras, passear, tudo mais. Então, a gente comprava seguidamente coisas tipo torradeira, jarra elétrica, que é a chaleira elétrica, coisas do tipo lá. Quando a gente chegava,
a espessura do plug da tomada era muito grosso e não cabia. Tem na casa de vocês alguma coisa que não cabe na tomada? Que a espessura é um pouquinho maior, que a gente tem que botar um T? Aqui em casa também tem. Esses negócios, esses plugs, eles não são mais grossos por acaso, tá? Eles são mais grossos para obrigar a pessoa que comprou não comprar um T, não. É para obrigar a pessoa que comprou a ter uma instalação elétrica que seja planejada e que tenha uma espessura suficiente para a corrente elétrica daquele equipamento. Então, seguindo planejamentos ideais, se eu faço a instalação na minha casa com uma fiação de um fio de tanta espessura, eu uso um plug de tal tamanho para quando eu ligar alguma coisa, não ter sobrecarga e não acontecer nada. Ah, mas aqui na cozinha eu quero ligar uma coisa assim, um micro-ondas antigo, beleza? Então eu uso o fio mais espesso e coloco uma tomada apropriada, beleza? Aconteceu recentemente, fui com a minha mãe comprar plugs para casa dela, porque ela estava em obra e ia fazer algumas tomadas novas, algo do tipo. E aí eu fui com ela, a gente estava passeando na loja, e aí quando a gente chegou lá, o vendedor falou assim: ah, não, esse daqui é legal, mas leva esse aqui, ó, dá uma diferença de R$ 1, R$ 2, e o plug é maior, o buraco é maior. Se vocês têm aquelas coisas do Paraguai, do Uruguai, não precisa de adaptador. E aí eu pensei assim, complicado, né? Uma pessoa trabalhar com isso e acabar espalhando desinformações, acabar espalhando questões assim que podem resultar em algum tipo de problemática, porque não é só eu colocar uma tomada mais grossa e isso vai permitir com que eu ligue equipamentos que precisam de muita corrente elétrica. Tudo bem, o cara tá vendendo. Nem eu chegar e querer comprar um chuveiro mais caro. O cara não vai perguntar se a rede da minha casa suporta aquele chuveiro, mas ele vai me vender o que tem uma maior potência. Então, é super complicado, assim, tá? Temos que sempre cuidar, sempre abrir o olho. Buenas. Vamos continuar. Já estamos quase terminando esse exercício. Aqui, vamos ter que escolher outra cor. Vou pegar esse azul mais claro. Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. É a mesma ideia do caso anterior, tá? Fios muito finos. Quando passar muita corrente por eles, naturalmente, por efeito Joule, a gente pode esperar que a temperatura desse fio aumente, eu perca energia e aconteça até coisas piores. Então, assim, ela parece estar super coerente, tá? Todos esses casos, como a gente analisou um a um, eles transformam energia elétrica em térmica. E talvez, seguindo essas recomendações, diminua essa perda de energia. Vamos seguir. D, o consumo de energia térmica convertida em elétrica. Não, a gente não converte aqui em lugar nenhum desse texto energia térmica em energia elétrica. Até conseguimos fazer de outras maneiras, mas não é nada muito eficiente e nem o que está sendo descrito aqui. E, por fim, o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. Não, não é isso que está acontecendo, tá? Então, é a letra C, consumo de energia elétrica convertido em energia térmica. Beleza? Uma questãozinha de Enem que dá para a gente desenrolar. Pô, aqui a gente perdeu tempo para caramba para fazer, mas não precisa. Vocês já dão uma lida, já vão rabiscando na primeira vez, entendendo o que está acontecendo, e ela meio que vai. Ok? 6 mesmo. Ok. Aqui tem outra questão de Enem, com outra ideia. Eu vou fazer a leitura, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aí no meio, mas eu não vou fazer aqui, tá? Porque a gente tem mais algumas coisinhas para discutir e, infelizmente, semana que vem é feriado também. Então, eu quero, pelo menos, terminar essa ideia hoje, do que eu planejei, e se ainda hoje sobrar tempo, a gente volta e lê. Caso não, no slide seguinte está resolvido o exercício. Beleza? Vamos lá. Enem. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Então, essa tabela
ela me dá as únicas coisas que estão ligadas. O resto eu desprezo. Aí na informação, acabou bugando aqui, deu um erro na formatação, mas dá para entender, né? Aí diz assim, tabela. Desculpa. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário, prestem atenção, diário, vamos riscar, diário não, aqui não vai ser aquele textinho que a gente faz lá, contando como foi o nosso dia. Diário é porque, num dia, de cada aparelho doméstico. Supondo que um mês tenha 30 dias, olhem a diferença. A tabela me dá informação para 1, mas ele quer que eu calcule para 30. E que o custo de 1 kWh é 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de... Então, vamos lá. A gente tem basicamente duas formas de fazer esse exercício. Vejam que a potência já está certa, em quilowatt. Já está certinho, então, fácil. O tempo já está em horas. Temos duas opções para fazer. Primeira, vocês calculam o gasto de energia para um dia, que nem a gente fez aqui, e no final multiplicam por 30, que vai dar certo, não tem erro. Ou, e prestem atenção, para não misturar as duas coisas e fazer cagada, ou, aqui na hora, vocês já multipliquem por 30. Antes de fazer o exercício aqui, por exemplo, já multiplica por 30. 8 vezes 30, e vocês vão ter o tempo ao longo do mês. Quando calcular, já vai estar certinho o valor do mês inteiro. Dá diferença? Não, a gente tem que chegar nos mesmos resultados. O que eu recomendo? Eu recomendo vocês fazerem o que for mais confortável para vocês. Nesse caso, euzinho, professor Alexandre, faria aqui na hora vezes 30. Porque, por exemplo, o chuveiro, ele funciona com 1/3 de hora. Se eu multiplicar 1/3 por 30, vai sobrar 10. Então, num mês, ele usa 10 horas. Barbadinha para calcular a potência. Entenderam? Mas não tem nada de errado e os resultados têm que coincidir. Beleza? Não vou fazer. Tentem fazer depois. Ele está aqui resolvido, cada um dos pontos. E eu queria que vocês tentassem fazer depois em casa. Beleza? Para ir exercitando e ver se sai alguma coisinha. Buenas. Temos aqui o gabarito e, se precisarem, como sempre, podem me chamar para tirar dúvidas. Bom, vamos avançar um pouquinho no conteúdo para a gente aprender mais uma coisinha nova. Uma coisinha nova e meia, vamos dizer. Além da potência elétrica, a gente já conhece essas grandezas físicas. A corrente, que a sua intensidade é carga por tempo. Então, corrente elétrica a gente sabe o que é. É a quantidade de carga que passa num determinado tempo. Aqui embaixo a nossa figurinha que a gente sempre usa. Para o movimento desordenado, os elétrons não estão nem aí, um para cada lado. Quando eu coloco energia, eles andam todos enfileiradinhos com uma determinada corrente. O que é essa energia que eu boto? É essa minha tensão elétrica. Tensão elétrica aqui, eu trago uma analogia com uma coisa mais real. Pensa que isso aqui é tipo uma caixa d'água, e embaixo da caixa d'água tem um cano de água. Quanto mais água aqui, mais energia eu vou ter lá embaixo. Então, quando eu faço um cano grosso descendo, eu esperaria ter um fluxo maior de água, por exemplo, e uma maior corrente. Beleza? Uma coisa mais ou menos assim. Se eu tenho pouca coisa aqui, pouco fluido saindo, eu teria uma menor corrente. Então, a energia que vai me dar a corrente. Quando eu estabeleço uma energia, por exemplo, liguei a lâmpada na tomada. Quando eu ligo na tomada, surge a tensão elétrica da tomada, 110 ou 220 volts, e essa energia faz surgir a corrente. Isso é legal, funciona super bem, só que a gente precisa de mais uma coisa para fechar isso de uma vez por todas, que é a resistência elétrica. Ok? A resistência elétrica fecha a tríade das 3 grandezas mais importantes do terceiro ano: corrente, resistência e tensão.
Resistência elétrica, aqui eu botei um textinho, é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. Então, o que está acontecendo? Se eu coloco uma energia de 220 volts num fio de cobre, que nem esse daqui, eu espero que surja uma corrente. Beleza. E se eu botar uma energia de 220 volts numa borracha, assim, não sei se vocês conseguem ver, uma borracha de lápis, será que vai surgir a mesma corrente? Será que os elétrons vão conseguir andar da mesma forma? Não. Por quê? Porque a resistência elétrica de um corpo do cobre é muito diferente da resistência elétrica da borracha. Faz sentido na cabeça de vocês? Então, a resistência ela nos dá uma ideia de ser algo do corpo. O cobre tem uma resistência, a borracha tem outra, e por aí vai. Detalhes sobre resistência elétrica é a segunda lei de Ohm, que a gente vai acabar não vendo, porque ela não é tão comum. Mas a primeira lei de Ohm a gente vai ver. Uma analogia para uma coisa mecânica, física, assim, visual, pode ser a mesma ideia de cano. O cano de água sem resistência, ele está permitindo que toda a corrente passe. Então, toda a corrente está fluindo. Isso daqui, na prática, seria o dar curto-circuito na minha rede elétrica. Ligar o positivo no negativo. E o que acontece se eu chegar e apertar esse cano? Bom, quando eu aperto o cano, eu gero uma resistência que vai, de alguma maneira, limitar a minha corrente elétrica. Então, a resistência para a gente, ela é qualquer coisa que eu ligo na tomada. Para fechar totalmente, a gente tem a primeira lei de Ohm. Ohm vai ser um cientista responsável por fazer uma descrição e aí ele recebe esse nome em homenagem a ele. É a mesma unidade da resistência. Então, quando a gente vê resistência, tipo essa daqui, Rzão, a gente vai ver uma coisa que parece uma ferradura de cavalo, que é o Ohm, a letra grega ômega. O que vai dizer a primeira lei de Ohm e como é que ela conecta com a resistência? A primeira lei de Ohm ela diz o seguinte, ou melhor dizendo, vou ler o resumo que aí eu não me perco, senão fica meio confuso as palavras. A primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Olhem esse desenhozinho aqui. O que está acontecendo? A tensão é esse cara azul. Ele é a energia. Então, ele está, de alguma maneira, dando energia e tentando fazer um movimento. Quem faz o movimento? É a corrente, é o verdinho. Ele está tentando andar. É ele que anda. São os elétrons, os portadores de carga que andam. E quem é que dificulta o movimento dele? A resistência. Isso daqui é uma ideia, claro, né, animista, só para a gente ter uma noção, mas isso daqui é uma ideia do que a gente pode esperar da lei de Ohm. A corrente tentando funcionar por causa de uma tensão e sendo, digamos assim, barrada ou dificultada pela resistência. E aí a gente tem o Uri. Uri. U é a minha tensão. Aqui a tensão, vou botar uma legenda. Tensão. Que a gente já viu na outra aula, em volts, 110 volts, 220 volts. O R é a minha resistência. Resistência. E o I é a minha corrente. Só para vocês se localizarem. Corrente. Então, com isso aqui, a gente tem a primeira grande fórmula, grande não em tamanho, mas grande em importância, a primeira grande fórmula da física 3. Ah, professor, então a gente pode esquecer as outras. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que esse daqui é super importante. Comum demais, só vocês lembrarem dessa formuleta, e isso já garantir uma questãozinha para vocês. De bobeira, só de bobeira, de lembrar isso aqui. O Uri. Se eu pegar o I que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, eu tenho essa fórmula de baixo. É a mesma que a de cima,
Só que aqui eu escrevo a resistência. Então, a resistência, como a gente pode ver aqui, que é mais ou menos o que está no texto, é a energia pela corrente gerada. Então, é essa relação do que a energia não consegue necessariamente converter nesse movimento ordenado. E essa é a nossa primeira lei de Ohm. Alguém nunca tinha ouvido falar nela? Nunca, tá? Não, também. Caramba! Não tem nada de errado, tá? Tudo bem. Só que eu achei que vocês já tinham visto. Sei lá, depende muito, né? Mas pega um ensino médio público regular, é meio que talvez isso e mais alguma coisinha que veja, depende. Às vezes não chega nisso, tá? Às vezes a gente para em eletrização, em outras coisas. Mas tudo bem, não tem problema. Essa é a primeira lei de Ohm. A gente vai treinar hoje. Eu posso fazer mais uma listinha se vocês quiserem, para vocês irem treinando. Porque isso daqui é a base do entendimento do que é a eletricidade e de como a gente vai fazer nas próximas aulas circuitos elétricos. Buenas, 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 buenas. Dada a lei de Ohm, vamos tentar fazer um exercício, beleza? O exercício ele é super simples. Eu não me lembro agora se ele é do Pavi, mas enfim, a gente só faz. Determine a corrente elétrica. Então, eu já sei quem que ele quer. Determine a corrente elétrica que flui em um resistor de 1 kΩ. Lembra que a gente falou do quilo? É o mesmo do quilômetro, do quilograma, é o mil. Então, um resistor de mil, mais um zerinho, ohms, bem igualzinho, né, o da fonte, 1.000 ohms, quando ele é submetido a uma diferença de potencial de 220 volts. Professor, o que é diferença de potencial? Lembra que a gente chama isso aqui de vários nomes diferentes. É a nossa tensão, tá? São as mesmas coisas. Tensão, diferença de potencial. A gente vai chamando de coisas, vai chamando de nomes diferentes a mesma coisa. Mas só pelo volt a gente já podia pensar. O que a gente vai fazer? Diretaço. URI. URI. O U vale quanto? É a minha diferença de potencial, essa voltagem. Então, eu já vou colocar 200. Igual a... O R vale quanto? 1 kΩ. Para cá, eu vou trazer 1.000, porque eu quero só o ômega aqui. Eu não quero nenhuma letrinha antes dele. Então, eu vou levar só o 1.000. 1.000. 2, 3. Quanto vale a corrente? Não sei, mas é quem eu quero descobrir. Então, aqui eu já tenho meio caminho andado. 200 igual a 1.000 vezes I. O 1.000 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 200 sobre 1.000, peraí, aqui, igual a I, que é a minha corrente. Vamos separar aqui o quadro. Vamos continuar. Só vou inverter a ordem, tá? Para não ficar estranho. Caso alguém tenha toque assim que nem eu. 200 sobre 1.000. Ok? Só fiz assim. Não fiz nada demais. Só a forma com que eu estou vendo. Beleza. O que a gente pode fazer? Pessoal, matemática. Isso aqui é matemática. Vocês fazem como quiserem. Fiquem à vontade. Vamos lá. Zero em cima e zero embaixo eu posso cortar. E posso cortar aqui também. Então, a minha corrente I vai ser igual 2 sobre 10. Faz sentido? Quanto que fica isso aqui? 2 divididos por 10. 0,2. 0,2 ampere, porque eu estou falando de corrente.
letra B de bom. Beleza? Uma questãozinha que a gente lê o enunciado, identifica que informações ele está me dando e consegue aplicar em alguma fórmula. Nesse caso, a primeira lei de Ohm. Então, é o início da nossa caminhada na discussão de eletricidade, para depois a gente chegar em circuitos elétricos, que é uma coisa um pouquinho mais rebuscadinha. Tá? Em alguns casos, dá um pouquinho mais de trabalho. Bom, marcamos B, letra B, né? Que dá o gabarito. 0,2. 0,2 amperes. Vamos lá. Esse daqui é do PAV. Alguém falou? Não, acho que eu já estou ficando meio louco. Não, né? Tá. Se alguém falou e eu cortei, por favor, sinta-se à vontade. Uma questãozinha do PAV. Vamos dar uma lida sobre esse assunto. Considere a seguinte afirmação. Quem aquece a água do chuveiro de uma residência é a corrente elétrica e não a resistência elétrica. Com base na sentença acima, podemos dizer que ela está. Pessoal, a resistência elétrica esquenta alguma coisa? Não. A resistência elétrica, ela é uma propriedade. Ela é uma propriedade do fio de cobre, é uma propriedade da resistência do meu chuveiro. Então, a resistência, ela não esquenta o chuveiro. Tanto que sozinha ela não faz porcaria nenhuma. Quem esquenta é a corrente elétrica. Tanto que é a corrente que tem que ir, que faz com que meu chuveiro é muito potente, faz com que tenha que ir muita corrente e o meu fio fininho não aguente e derreta. Ou o meu fio aguenta, mas tem que ir muita corrente. Então eu tenho muito gasto de energia e a minha conta sai cara. E a gente vai conectando essas coisas. Então, a afirmação é: quem aquece a água no chuveiro de uma residência é a corrente elétrica e não a resistência. Está correto. Então, B e C a gente tira. Vamos seguir analisando. A diz o seguinte: correta, uma vez que quanto maior for a resistência elétrica, maior será a corrente elétrica. Bom, para fazer isso, a gente tem que olhar para o URI. Não tem escapatória. Ela diz assim: uma vez que quanto maior for a resistência, maior será a corrente. Pensem o seguinte, vamos para um exemplo, tá? Aqui na minha residência é 220 volts. Então, para esse caso aqui, eu vou ter 220 volts. E aí eu tenho uma resistência de, sei lá, 220 ohms. E uma corrente de 1 ampere. Percebam que eu não estou calculando nada, porque eu conheço todas as informações. Beleza. Aqui ele está me dizendo que quanto maior for a resistência, maior será a corrente. Vamos pensar. O que vai acontecer para o passo seguinte? Quanto que vai ser a voltagem se eu aumentar a resistência? Aumento a resistência de 220 para outro valor. Vamos botar 440, para ficar mais prático. 440. Então, eu aumentei a resistência e ele está me dizendo que isso vai acontecer e aí eu também vou aumentar a minha corrente. Vou aumentar a corrente para 2. O meu U vai ficar 440 por 2, 880. Já não ligo mais. Por quê? Porque no meu chuveiro ele é 220 volts. Se eu aumentar a minha resistência, eu tenho que baixar a corrente. E por aí vai. Faz sentido na cabeça de vocês? Porque se eu aumentar tanto a corrente quanto a resistência, eu não vou nem conseguir ligar mais os meus 220. Vai ser que nem eu ligar uma coisa 110 na 220. Não vai funcionar direito, vai faltar energia. Faz sentido na cabeça de vocês? Se eu aumento um e o outro, eu cago toda a minha análise. Vamos para D. A D diz correta, uma vez que quanto menor for a resistência,
maior será a corrente. Agora faz sentido. Porque se eu diminuo a resistência, eu aumento a minha corrente. Vamos pensar esse caso aqui. U igual. Vamos pensar uma combinação, sei lá, que eu diminuo a resistência. 110. Existe algum caso em que eu, aumentando a corrente, chegue no mesmo valor? Sim. Nesse caso, pode ser, por exemplo, uma corrente de 2. E o meu resultado vai ser 110 vezes 2, 220, e eu sigo conseguindo usar o meu chuveiro. Então, eu diminuo a resistência e a corrente aumenta. Então, essa daqui parece estar super certa. A D parece estar super, super certa. Mas vamos continuar. A D diz o seguinte: correta, uma vez que na teoria não há relação entre corrente elétrica e resistência. Nada a ver. Corrente elétrica é relacionada diretamente com resistência pelo URI. Certo? Então a resposta seria a letra D. Letra D. Olhem que coisa maluca. Isso aqui eu acho maluco. Deixa eu ver se eu não tenho. Não. Espera aí que eu já venho. Ah, eu consigo fazer aqui um zoom. Ah, mas não consigo riscar no zoom aí, não adianta. Tá, é esse aqui. Tela branca. Topzera, a gente vai aprendendo. Tela branca. Foi. Vamos pensar o seguinte. Chuveiro, caso do chuveiro. Eu vou desenhar aqui um chuveiro super chongo, tá? Quadrado mesmo, para facilitar. E aqui do lado outro chuveiro gêmeo. Também quadrado, iguaizinhos. Chuveiro. O U e o V ficam iguaizinhos aqui, tá? Mas é chuveiro. No primeiro caso, a gente tem o seguinte: a gente tem um fio de resistência que ele dá esse monte de volta. Olha, é grandão, grandão. Dá esse monte de volta e chega lá no final. Uma ponta está no positivo da rede, o outro no negativo. No segundo caso, eu tenho um fiozinho de resistência que ele é bem pequenininho, ele dá só uma voltinha aqui, tá? Pense que no primeiro caso é uma mola, toda enroladinha, 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 e no segundo é um fiozão reto, ok? Em qual dos dois casos vai ter uma resistência maior? Lembrando que a resistência é a dificuldade da corrente passar, a dificuldade dos elétrons passar. Em qual dos dois é mais difícil? No da mola ou no que é uma linha reta? No da mola é mais difícil, né? Claro, vamos pensar quanto aqueles eletrinhos, aquela corrente vai ter que andar até chegar do outro lado. Então, esse cara aqui, ele tem uma resistência grandona. Vamos botar um valor aqui só para a gente se guiar. Uma resistência de 100%. E não precisamos de unidade. 100%. Então, se esse é 100%, vamos dizer que esse daqui é 1%. Não vai ficar nada a ver o 1%. Tira o por cento. Vamos deixar só 100. Um tem uma resistência de 100 e o outro tem uma resistência de 1. Beleza? Em qual dos dois vai existir uma corrente maior? Essa eu não dei dica nenhuma e não dei ajuda de propósito. Em qual dos dois vai ter uma corrente maior? Lembram da conclusão que a gente chegou há pouco? É sempre 220 volts, é a rede da minha casa. Conforme eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente.
Então, se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente. Então, nesses dois casos de chuveiro, o que tem uma baita resistência vai ter uma corrente pequenininha, sei lá, de 0,1. E o outro vai ter uma corrente grandona, de 10. Ok? Pessoal, me digam o seguinte: em qual dos dois chuveiros a água vai ser liberada mais quente? Da direita ou no da esquerda? Não era para fazer diferente. Pum! Tá, que pariu. Triste demais. Ai, ai, ai. Perdi todo o meu desenho. Vou desenhar rapidão de novo. Que desgraça, que desgraça. Essa aqui, assim, aqui, com um monte de resistência. Essa aqui é um fiozão esticado. Essa tem um R de 100 e uma corrente de 0,1. Esse outro tem um R de 1, eu acho, né? Uma corrente de 10. Eu vou ter, pessoal, uma água quente ou mais quente nesse daqui em que o fio está esticado. Percebam o seguinte: o modo verão do chuveiro, que é o que ou ele esquenta bem pouquinho a água, ou nem esquenta, é com todo o fio. Com todo aquele filamento, com toda a resistência. O modo inverno, não. O modo inverno, ele é só um pedacinho da resistência. Por quê? Porque é que nem o caso da lâmpada. Lembra que a lâmpada tem um filamento bem pequenininho de propósito? Porque esquenta bastante e faz uma iluminação boa. O modo do chuveiro de inverno, ele é bem pequenininho. Antigamente, não sei se ainda faz, espero que não, as pessoas, principalmente que moravam para fora, eu tinha parentes que faziam, eles abriam a resistência do chuveiro, cortavam uma parte e puxavam a mola. Que é uma mola mesmo, é uma mola. Puxa a mola. Para quê? Para fazer com que o chuveiro esquente ainda mais. Ok? Com certeza não é recomendado, não é seguro, pode causar problemas dentro do chuveiro especificamente, pode causar problemas na rede elétrica, muita coisa pode estar associada aí no meio com uma decisão assim. Mas essa é a ideia e isso é contraintuitivo na minha cabeça. Se a resistência é menor, tem mais corrente, tem mais gente andando, o corredor é pequenininho, então muita gente passa. Se o corredor é grande e com muita dificuldade, pouca gente passa. E onde passa muita gente, esquenta mais. Ok? Dá para relacionar mais ou menos? São compreensões já complicadas, já. Que elas começam já a carregar muita informação física, que a gente já está juntando várias grandezas diferentes, várias coisas que a gente já viu até então. Então não é uma conclusão muito fácil da gente chegar. Bom, aqui eu tenho mais um exercício que eu não vou fazer hoje, a gente já está acabando a aula, sei que vocês estão cansados, que ele dá uma diferença de potencial, 220 volts, e uma corrente. Então é isso aqui, e eu preciso calcular a potência. Um é o URI e o outro é o PIO. Então a potência elétrica é corrente vezes tensão, ou corrente vezes diferença de potencial. E aí eu calculo aqui a potência sem muita dificuldade, sabendo a fórmula. E aí, para a aula que vem, a gente dá uma comentada. Não na sexta que vem, na próxima,
possivelmente a gente dá uma comentada sobre comportamento de resistência e tenta fazer mais alguns exercícios, beleza? Sexta que vem, novamente, não vai ter aula, feriado. Então, ficaremos aí mais uma semana sem nos ver. Mas, sempre que precisarem, se quiserem mais listas, se quiserem alguma coisa assim, podem me chamar, tá? Fiquem super à vontade. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Estão cansados já da sexta-feira? Se não tem nenhuma dúvida, se está de boas para vocês, desejo para vocês um bom final de semana. Aproveitem, estudem se possível, e qualquer coisa me chame, tá bem? Bom descanso para vocês.